Olá, eu sou o James Pinheiro e esse é o Advocacy, uma conversa sobre assuntos do mundo jurídico que nem sempre alguém teve tempo ou paciência para explicar. Marco regulatório das organizações da sociedade civil. Esse termo trata do estabelecimento de parcerias entre o poder público e as organizações de cunho social. E quando a prestação de contas não acontece conforme planejado, a dor de cabeça é bem grande. E para falar sobre esse assunto, evitar enxaqueca e promover novos encontros de saber, o Advocacy trouxe os seguintes convidados. Dr. Tadahiro Tsuboki, que é advogado, especialista em Direito Público e Gestão Pública. Também conosco, Cláudia Gontijo, ela é contadora, mestre em Ciências Contábeis e com grande experiência no trabalho com diversas organizações da sociedade civil. E fechando a nossa roda de conversa, contamos com a presença do Leandro Cifuentes Paulino. Ele é mestre em Administração de Empresas e é membro da Gerência de Gestão de Parcerias da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu quero agradecer já de início aqui a presença dos senhores que estão aqui conosco para falar desse assunto. Obrigado pelo convite, ter aceito o nosso convite. E eu quero já começar aqui fazendo uma pergunta do doutor Tadahiro, que é o ponto de partida, né, doutor? O que é marco regulatório das organizações da sociedade civil? James, esse marco regulatório, na verdade, ele é um início da relação entre a administração pública com essas chamadas organizações da sociedade civil. Hoje ele está sedimentado numa legislação que é federal, que é a Lei 13.019, que apesar de ser de 1914, houve aí um diferimento, né? 2014. 2014, desculpa. Um diferimento em relação à aplicação especificamente aos municípios. Para os municípios ele entrou em vigor em 2017, creio eu, pela complexidade especificamente nessa relação. É um marco regulatório porque, na verdade, ele é um balizamento, né? É um norte, do ponto de vista legal, entre as regras agora que são estabelecidas aí entre a administração pública, com esse chamado terceiro setor. E me permita aqui, sempre lembrando, né, o primeiro setor como o próprio Estado, a administração pública, o segundo setor, o próprio comércio, as entidades privadas. E esse papel importantíssimo das organizações da sociedade civil, que eles vêm para cobrir uma certa lacuna das dificuldades que o próprio Estado tem. É hora que essas entidades elas comparecem para exercer aquelas atividades de interesse da própria administração e, na verdade, da própria sociedade. Por isso é chamado aí de marco regulatório do terceiro setor. O balizamento legal, as leis e, principalmente, aí agora um universo mais claro do que a gente tinha antigamente. Agora, aqui penso que é uma crítica, né, doutor, dar essa denominação de marco regulatório. Até antes de adentrar um pouco nele, porque, na verdade, não é um marco regulatório das organizações, né? Assim, a lei não trouxe diretrizes, linhas definidoras do que seriam as organizações, como elas se compõem, se registram, etc. Ela trata essa lei de 2014 exclusivamente da parceria entre o poder público, entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Eu só estou fazendo uma ressalva aqui porque, no início, assim, outros temas entrariam dentro desse conceito marco regulatório das organizações da sociedade civil. Creio que daqui para frente os outros também vão se transformando em normas, mas nesse momento o marco é conhecido se referindo apenas a essa parceria, né? Essa lei que estabeleceu no início até, porque nós já tivemos outras terminologias utilizadas como marco regulatório, né? Na época das OCIPs, se usou aquela lei 97/90 como marco regulatório. E realmente essa figura que você colocou, o marco regulatório tem uma abrangência maior, né? E essa nós temos uma relação que é detalhada, específica, que descaracterizaria um pouco, mas até naquele apelido que nós brincamos, né, o tal do Miroski, né, marco regulatório, isso introjetou tanto em relação ao estabelecimento desse parâmetro, que eu acho que pela titulação, infelizmente, ainda deva continuar. Mas quem sabe nós vamos avançar nessa linha. Eu acho que já pegou, né? Eu acho que quando também tratou das OCIP, a OCIP é uma figura que veio na lei um pouco para substituir. Com certeza. Não só esse modelo de organização que existe, mas também a forma de parcerização, né, com a administração pública. Perfeito. Bom, mas eu acho que é até bom também falar um pouco sobre o OCIP mais adiante, mas, Cláudia, esse Miroski, ele acabou com os convênios. E na época eu lembro que quando falava assim, não tem mais convênio, criou um certo
um certo alvoroço assim, entre as organizações, os diretores. E aí, o que vai ser agora? Tá, acabou com os convênios. E aí, o que veio depois dos convênios com essa nova lei? Bom, com a finalização, né, do termo, do convênio, veio agora os novos instrumentos, né? E esses instrumentos, eles são o termo de fomento. O termo de fomento, ele é o instrumento jurídico que vai fazer a parceria entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, mas o termo de fomento, a particularidade dele é que a proposta vem da organização da sociedade civil. Então, ela traz essa proposta para a administração pública. Então, e existe o desembolso financeiro para o termo de fomento. Já o termo de colaboração, que é um outro instrumento jurídico, ele vem tratar também dessa relação jurídica, né, formalizada entre a organização da sociedade civil e a administração pública, mas aí a proposta, ela parte da administração pública, né, de fazer de fazer alguma atividade, algum projeto. Fazer um projeto que tenha o interesse, na verdade, da comunidade, né? O interesse público aí. Então, só que parte da administração pública essa proposta. Então, a grande diferença é essa. E os dois, existe o desembolso financeiro por parte da administração pública. Mas, bom, então não acabou o convênio, mas não acabou a parceria, né? Não acabou a parceria. Vieram novos instrumentos. Justamente, novos instrumentos jurídicos para essa relação entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Mas o convênio não acabou, né? Mudou-se o instrumento. Na verdade, a gente costuma comentar, né, Leandro? Eu também vou te pedir para falar um pouquinho desse... O que é o termo de cooperação, o que é o termo de colaboração e de fomento. Mas a linguagem convênio era até meio imprópria, né? Ela era prevista para as entidades públicas, uma com a outra, Estado e município. Justamente. Na ausência de norma, aplica-se às organizações, né? Justamente. E aí, era uma figura imprópria, eu também já estive na administração pública, sempre foi uma dificuldade técnica lidar com o convênio. Exatamente. Perfeito. Esse termo de colaboração, assim, no dia a dia seu da prefeitura, isso tá... O que é isso? Como é que operacionaliza? Termo de fomento? Enfim, o que é isso na prática? Na prática, Dr. James, a gente tem visto essa transformação dos antigos convênios, né, para o termo de colaboração quando são trabalhos e serviços já tipificados, que são de necessidade, né, foram transformados desde que cumprissem também alguns requisitos que a nova lei trouxe, né, as instituições foram se adequando ao longo do tempo e esses antigos convênios foram transformados em termos de colaboração. No caso dos termos de fomento, a gente vê na prática aquelas parcerias foram firmadas entre a administração pública e as instituições do terceiro setor, né, que elas proporam isso. É muito claro isso quando elas recebem alguma doação via os fundos, né, da criança e do adolescente, o fundo do idoso. Então, na nossa prática, isso ficou bem claro, né, nessas duas frentes. E também tem aqueles acordos de cooperação, né, que não envolvem recurso, né, público, né, e que eles trocam experiências técnicas, né, e de alguma outra forma de atividades, né, que elas se complementam e executam determinadas atividades. Então, Leandro, só para facilitar aqui a compreensão de assim, todos nós, mas também de quem nos ouve. Então, o convênio não existe mais. Assim, esse instrumento que tinha o nome de convênio, que tem o nome de convênio, não existe mais. Ele foi substituído por 3 outros modelos. Sim. Você falou, o acordo de cooperação, termo de colaboração e o termo de colaboração fomento. E o termo de fomento. Tá. O acordo de cooperação não tem repasse do poder público para a entidade. Isso. E no que consiste, então, esse acordo de cooperação? Ele consiste em reunir esforços, né, entre as partes, com conhecimento, com atividades, com prestação de serviço, né, de ambas as partes, que tenham o mesmo intuito, que tenham a mesma vontade, tanto da administração pública quanto da instituição, em fazer algo
né, para a sociedade como um todo ou para algum público específico e que envolva esses esforços de ambas as partes, mas sem o envolvimento de recurso financeiro. Não, mas, por exemplo, porque assim, o termo de fomento e o de colaboração, ambos envolvem recurso público que é repassado para a entidade. Sim. Isso. Só que um é o próprio poder público que propõe, e as entidades se habilitam lá no processo, no procedimento, e o outro, as entidades provocam, que é o termo de colaboração, provocam o poder público para que ele reconheça uma necessidade, instaure um procedimento para fazer uma parceria. Ok, mas tem um exemplo de acordo de cooperação, porque a gente fica assim, a entidade vai ter uma parceria com o poder público e não tem envolvimento de recursos. O que, por exemplo, que a entidade poderia... Tem isso hoje em vigor? Já tem algum exemplo do que seria isso? A gente tem acordos de cooperação, por exemplo, com empresas que, né, com instituições que prestam algum serviço de... Como é que eu vou te dizer assim, bem claro? De estagiários, por exemplo. Aí não envolve o recurso financeiro, mas precisa de uma certa orientação. Então a prefeitura entra com a parte técnica e eles entram com as atividades da própria instituição, né, disponibilizando pessoal, treinamentos. Não há então repasse da administração pública para essa organização? Nesse caso, não. Se me permitir, Jamé, às vezes tem algumas relações, pegando um exemplo da saúde, às vezes tem determinados, pode ser hospitais ou pode ser clínicas, né? Eles costumam, às vezes, de ofertar para a administração, às vezes nas escolas, determinados mutirões em relação a exames oftalmológicos. Eles vão, como a entidade, disponibilizam essa atividade, não há custo em relação à administração pública, para a feitura desses exames. Então, há uma relação que é de cooperação, que é uma lógica da entidade, né, oftalmológica, na área médica. Existe o interesse, e aí é engraçado falar assim, mas por que escola e não no hospital? Porque há a acuidade visual naquela lógica, que quem não enxerga bem não aprende. E não há nenhum repasse, isso é feito às custas daquela entidade. O poder público só disponibiliza o local, né, para fins de organização, não há qualquer recurso financeiro. Mas daí, toda forma, precisa dessa formatação jurídica. É um dos exemplos também. Chega a ter um instrumento firmado, assinado. O próprio acordo, né? Essa diferença é muito tênue às vezes, que apesar de falar assim, mas é de graça, a lógica é essa, né? E que é um espírito que tem que envolver também, a lógica até de organização social, lembrando o terceiro setor, né? Que ele não está ali para fins econômicos, por isso que não é segundo setor, é terceiro. A lógica não é mercancia, não é de lucratividade. É uma atividade em lógica que a gente vê em escovação, né? Clínicas dentárias podem fazer essa lógica. E é esse desenho aí, não envolvendo e a convergência dos partícipes, né? Ok, nós vamos conversar um pouquinho mais, mas vamos fazer uma pausa para o nosso intervalo. E se quiser, nós temos que tomar um café, mas se você lembre-se, se quiser participar conosco, conhecer os nossos programas, tirar dúvidas, trazer opiniões, críticas, nossas redes sociais da Rede Super, através do Instagram, do Facebook, etc. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Advocacy, hoje conversando sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil. E se você tem dúvidas sobre esse tema, mande o seu WhatsApp para o número 31 98027 0984 e nós vamos conversar sobre o tema. Bom, mas voltando aqui agora, eu queria começar perguntando para o Leandro. Leandro, o que uma entidade tem que fazer para estabelecer uma parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte? No primeiro momento, James, essas instituições elas precisam estar formalmente constituídas. Elas precisam ter um CNPJ e esse CNPJ também tem que estar ativo, né, sem interrupção, há no mínimo 1 ano. Além disso, ela tem que estar inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social e se ela for trabalhar... Se for da assistência, né? Isso, no caso da assistência, né? Ela tem que estar inscrita nesses conselhos. Além disso, ela tem que estar ok com as suas certidões, né, do INSS, do FGTS, a CND, né, junto à prefeitura, e esses são os requisitos, né, para que ela formalize num primeiro momento. E posteriormente ela vai ter que entrar nessa competição
do chamamento público, né? Então não é só bater na porta da prefeitura, olha, eu quero uma parceria aqui, eu tenho um projeto muito bonito e pode acontecer de ela sair dali com um convênio firmado. É muito difícil, né? Com o convênio sairia, né, Leandro? Aliás, falando de convênio, até voltando para a legislação anterior, eu queria perguntar aqui para o doutor Tadarrillo. Que problemas que tinha na legislação anterior que gerou tanta discussão e durante tanto tempo para chegar nessa nova norma, doutor? Eu poderia dizer até que não são quais os problemas que existiam, mas que só existiam problemas. A lógica primeira é que você não tinha um regulamento, não tinha uma regra específica. Na verdade, o que existe até hoje, mas hoje sem aplicação, é que, na verdade, você tinha uma legislação aplicada, emprestada para convênio. Na verdade, se você falasse no Brasil o seguinte, qual que é a lei de convênio? Não existe lei de convênio. Você tem lá na lei de licitações, né, que é uma lei feita para a administração comprar, que é complexa, pesada, desde 1993, e lá está escrito no artigo 116 o seguinte, aplica-se, vírgula, no que couber esta lei aos convênios. Então é uma lei emprestada. Só que uma lei emprestada, com essa terminologia, não aplicar o que couber, cabe um nível e um mundo de subjetividade. Então, quando eu não tenho regras claras e específicas, se tratando de Brasil, mesmo as claras e específicas são discutidas, você tem uma certa incerteza nessas relações. Na verdade, você tem ali um primeiro passo a partir dessa lei de licitações, do artigo 116, que se chamava aplicável a convênio, e a partir daí, para cada uma dessas relações, até porque a União Federal, os estados e os municípios, cada uma tem uma forma de aplicar esse tal de convênio. Então, imagina uma entidade em Belo Horizonte, se ela quisesse uma relação com a Prefeitura de Belo Horizonte, era uma relação. Às vezes, fazendo o mesmo objeto para o Estado, era outra, porque pediam outras coisas. E para a União, piorou. Pior ainda, né? Então, na verdade, você tinha uma escada que cada vez que você sobe do degrau, fica mais difícil alcançar o céu. E aí, qual que é a dificuldade? Onde você não tem regras claras, você tem regras aplicáveis. Então, quando eu estou pronto para uma relação, eu descubro que eu não estou pronto para outra. E isso cria uma insegurança jurídica. Porque como é que pode Belo Horizonte aceitar tudo que eu faço na minha prestação de contas? E aí é um dos temas, eu acho, mais espinhosos, que a doutora Cláudia pode nos ajudar aqui, que é o seguinte, quando eu falava para Belo Horizonte que eu gastava desse jeito, eles aceitavam, o Estado não vai aceitar? Não é a mesma lógica? É ruim, porque na cabeça do leigo, né? Fica assim, não posso fazer 3 certos, o certo é um só. E como é que me cobram 3 certos diferentes? E isso cria essa instabilidade. E aí, um dos parâmetros que eu reputo até muito benéfico nessa nova lei é que eu falo que agora eu sei o que eu tenho que fazer e o que eu fiz errado. Se eu vou fazer é uma outra questão. Mas essa era a grande dificuldade. E isso impactava muito na prestação de contas aí dos antigos convênios, né, que se aplicam em alguns casos, mas hoje mais não com as entidades da sociedade civil. Você sabe que, dentre algumas questões, assim, o que se verificou mais de dificuldade na legislação anterior eram as inúmeras interpretações que o ordenador público, que o gestor dava para a prestação de contas que ele recebia. Então, você imagina, em 5.000 municípios no Brasil todo, cada um pegava, interpretava, criava uma regrinha, etc. O Estado já começava a ficar mais complexo, porque o Estado de Minas é uma entidade grande. Cada secretaria tem um número grande de convênios. E aí cada equipe que recebia a prestação de contas interpretava de uma forma. Do jeito dela. Né? Mas o mais estarrecedor era no governo federal. Assim, na discussão da norma, da nova, o que nós percebemos no governo federal é que cada ministério tinha uma forma de interpretar a prestação de contas, a Controladoria Geral da União uma outra e o Tribunal de Contas da União outra. Então as entidades, e se constatou isso muitas vezes, algumas tinham parceria com 3 ministérios. A mesma lógica ela aplicava na prestação de conta. Mas não. O ministério aceitava, o outro não, e o outro não. E o outro com ressalvas. Então, às vezes, complicava a vida dela, lançava nos cadastros lá, dificultando a restrição. E a entidade ficava, tá, mas qual que é a sua lógica? E aí, doutor, acho que o senhor fez muito bem. Eu não sabia, entidade, em que eu errava. Era mais assim, você está errando em quê? Era mais fácil do que o que eu tenho que acertar, né? Com certeza. E uma questão que eu reputo muito pernicioso na administração pública, que é um desenho, eu acho que mais a fundo e capilar do que você desenhou.
que além na mesma casa os irmãos entender diferente, eu ainda tinha a preocupação, que você conhece bem na sua experiência, que dependeria saber o seguinte: quem vai me analisar a prestação de contas é o Leandro? Porque se tiver a Cláudia no mesmo órgão, ainda analisava diferente os dois. Então ainda tinha uma vinculação que eu não gosto de falar, mas é o tal do HD vivo, né? É aquela pessoa que guarda todo o conhecimento para ela e a administração ela tem que ser impessoal. Eu tenho que relacionar com o quê e não com quem. E isso, mais uma vez, especificamente, potencializou esses problemas. Agora, Leandro, o que muda efetivamente desses problemas todos aqui que o doutor Tadahiro acaba de relatar ou de elencar para a nova lei, para esse novo modelo? Assim, qual que é a diferença que a gente pode apontar no sentido de vamos ter esperança que isso vai mudar, né? Nesse sentido, a gente percebe que a segurança jurídica foi o principal, né, foi a principal mudança que ocorreu. Então, com as novas regras e princípios, né, claros e específicos para o balizamento dessa formalização das parcerias entre a administração pública e as organizações, né, não governamentais, trouxe esse ponto positivo. E na prática, o que a gente pode elencar essas mudanças? O primeiro ponto é a obrigatoriedade, né, do chamamento público. Então, hoje, ninguém faz uma nova parceria se ele não for oriundo de um chamamento público. Tem as ressalvas, mas são casos muito específicos, né? Então, esse chamamento hoje ele tem que ficar no mínimo 30 dias. O que é isso? É um edital o que é um chamamento público? O chamamento público é um edital onde tem as regras, vamos chamar assim, as regras do jogo. O que a pessoa tem, o que ela precisa para ser o vencedor naquele coisa, com critérios bem objetivos. Né? Então, a gente avançando, a gente chega na parte de formalização. Antigamente, no próprio chamamento, a gente avaliava primeiro a documentação, se ele estava com habilitação jurídica, que é, como eu disse anteriormente, as CNDs, se estava tudo ok. Se tivesse, a gente avaliava a proposta técnica. Agora não, primeiro se avalia a proposta técnica para, num segundo momento, na hora da formalização, você avaliar se a documentação está ok. Então, a instituição, se caso ela tiver alguma pendência nesse sentido, ela tem um tempo para alterar, para se regularizar. Na prestação de contas, a gente vê agora uma possibilidade, né, de fazer ela via sistema. Então, as instituições não precisam ir em loco, vai ter uma economia, né, inclusive de recursos, porque ela tem que se deslocar menos xerox, né, da documentação. E agora, o que traz também de bem novo é a questão do monitoramento e avaliação dessas parcerias, que já ocorria, mas de uma maneira não tão explícita e obrigatória como agora. Sistemática também. Exatamente. Não era tão sistemático esse monitoramento. Sim, porque a gente não pode pegar, às vezes, um determinado local somente, né? São vários municípios, são vários estados e cada um agia de uma forma. Então, agora, ele tem esses indicadores, essas metas que vão ser observados de uma maneira mais clara e objetiva. Agora, você está falando aí, você falou da prestação de contas, mudou um pouco. Cláudia, antes tinha um problema, aliás, antes era difícil de fazer a parceria, mas não era impossível. Mas parece que a prestação de contas era quase que impossível de agradar a administração pública, né? Nesse modelo novo, o que é que mudou, assim, efetivamente, que podemos dizer, facilitou, viabilizou, etc.? Bom, as prestações de contas, como já foi mencionado, a gente tinha que atender diversos órgãos de formas totalmente diferentes, questionamentos de forma totalmente aleatórias. Então, assim, existe uma padronização, além de ter um sistema no qual você vai estar fazendo essa prestação de contas, o que facilita muito para a organização. E aí eu vejo que a prestação de contas agora, ela tem um foco, né? A lei traz um foco muito de uma verdade real do que uma verdade formal, né? Antigamente, a verdade formal, aquela formalidade da prestação de contas, do financeiro, era o objeto, foco da parceria, né? Do resultado. E hoje não, a verdade real é o objeto, a execução, o monitoramento, avaliação, os resultados, o impacto social efetivamente ocorreu.
esse é o primordial. E em segundo plano vem sim a prestação financeira, né, com pareceres financeiros que vão ser relacionados, vem a prestação financeira. Mas a lei, ela traz esse foco para esse objetivo, que é o foco do projeto social. Então, isso mudou e isso foi um ganho que a gente teve com relação à prestação de contas, né? E a gente vê aí que tem alguns pilares que vocês mencionaram, que a questão da segurança jurídica, ele é um fator importantíssimo nessa relação, até em relação à prestação de contas, né, de trazer uma segurança também com relação ao resultado desse trabalho. Eu vejo que existe uma dificuldade muito grande e eu acho que esse é um dos grandes desafios, que são esses indicadores sociais, porque a gente vê projetos que falam, vou transformar a realidade dessa comunidade. Mas como que você está transformando essa realidade, né? Como que você vai mudar a violência na comunidade? Qual o indicador que você vai mostrar, né, para a comunidade, para a administração pública, né, para a sociedade, que efetivamente houve transformação, né, trouxe resultado? Então eu vejo que agora com esse monitoramento e avaliação, o foco vai mudar e efetivamente a gente vai trazer mais resultado para os projetos sociais. Então, eu vejo, houve uma valorização das organizações da sociedade civil, né, que tem uma participação cada vez mais ativa. Com certeza. Então, eu vejo que isso também é um ponto positivo, né, e trazer essa efetividade dos resultados. Eu acho que isso muda e traz, né, traz uma força maior para os trabalhos. Me parece que uma inovação, que a lei trouxe, que facilitaria essa prestação de contas, assim, porque nós conhecemos casos de organizações que estão no Tribunal de Contas por causa de coisas assim. O Estado ficava sem analisar a prestação de contas 6 anos. Não existe. E aí aparecia com a análise, olha, você emitiu um cheque, aquele cheque não está com a vírgula no final, do jeito que a lei diz que tem que estar. Eu quero aqueles R$1.000 ali corrigidos, tem multa, tem juro. Durante 6 anos, que às vezes chegava a ser maior que o valor, o preço do convênio, né? E onerava a entidade, teve que ficar de fechar a organização por causa de uma prestação de contas analisada muito depois da data. Mas eu queria voltar, assim, nós vamos deixar para o outro bloco, mas eu queria voltar rapidamente nessa inovação que é o monitoramento, que durante a execução e que reflexo que isso vai ter na prestação de contas, porque isso facilita para a administração pública e para a organização, né? Mas nós vamos para mais um rápido intervalo, nós tomamos água e já voltamos. Se você quiser fazer o Advocacy, envie um e-mail para advocacy@redesuper.com.br. Já estamos de volta conversando sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil e como administrar as parcerias com o poder público. Na nossa roda de conversa, o Dr. Tadahiro de Soubuc, que é advogado, a Cláudia Gontijo, que é contadora, e o Leandro Paulino, que é profissional da Prefeitura de Belo Horizonte, na área de convênios ou na área dos termos de colaboração e de fomento, né? Não se esqueça que todos os nossos programas já estão no YouTube da Rede Super. Eu quero começar aqui esse terceiro bloco perguntando ao Dr. Tadahiro, houve melhoria dos instrumentos de monitoramento, controle e prestação de contas com essa nova lei, doutor? Para ser bem literal, eu diria que agora que tecnicamente é que começaram esses instrumentos, né? Como nós falamos antes. Não é nem melhoria, é uma implantação, né? Está começando, então eu só posso melhorar o que já pré-existia, porque me ajuda até a consertar o que eu errava. Sim. A Cláudia usou um termo aqui que eu acho assim, muito relevante, né? Que é essa prestação de contas, que tem um reflexo lá no monitoramento, que é privilegiar a verdade real, né? Que para alguns pode parecer até estranho, do que a verdade formal. Ou seja, ver papel é muito simples. Tecnicamente, a prestação de contas é complexo, mas ela está materializada no papel. Quando você vai para a verdade real, é mais ou menos da seguinte forma: foi feito o que se propôs que se faria? Eu costumo dar sempre um exemplo muito típico, até na lógica do próprio monitoramento agora, vai ser até relativamente simples. Imagine aqui, me permita, sem qualquer paixão atleticana ou cruzeirense,
que um desses times de futebol entre numa comunidade qualquer e fala o seguinte, olha, nós vamos fazer uma escolinha, viu, município? Com essas entidades até para tirar essas crianças aí da lógica da marginalidade. Eu tenho absoluta certeza que vai ser exitosa, porque todas as pessoas em determinadas idades vão participar disso. Agora, é importante o seguinte, quando um clube desse propôs, ele está preocupado só em formar o atleta? Ele não está preocupado que esse menino ele vai continuar na escola? Porque se bobear e não tiver o monitoramento, o menino vai ficar o dia todo na escola de futebol, mas ele não vai mais frequentar a escola normal. Então, esse monitoramento serve para que eu tenha uma espécie de uma vigilância constante, para que eu preocupe com o que a Cláudia falou, a verdade real. Eu tenho que fazer valer aquela proposta, o resultado especificamente do que eu me propus. Antes de formar o atleta, eu quero formar o homem. E esse homem eu tenho que acompanhá-lo, às vezes até de forma impositiva, né? Porque ir para o lado do bem é muito fácil. Mas eu tenho um outro lado que me ajuda a fazer o bem. Então, se eu não monitorar, eu não tiver esse instrumento muito delineado, que tem que, toda vez que vai para a escolinha, eu tenho que provar que você de manhã estava na escola. Então, você vem na escola de futebol. Esse monitoramento é importante, principalmente naquele desenho que o Leandro fez, que hoje, além dessa questão formal, eu preciso de ver esse resultado. Deixa me mostrar, me apresenta os resultados que você propõe, para isso não ficar lá no limbo, não ser uma coisa intangível, né? Ficar só no plano das vontades e das ideias, que antigamente o que a gente tinha era isso. Como eu fazia um convênio, que eu tinha um plano de trabalho maravilhoso, eu não tinha monitoramento, consequentemente a avaliação era o que estava aprovado nos documentos contábeis, e aí encerrou. Então, cumpriu a verdade formal, não fez a verdade real, tá bom para a administração pública, tá ótimo para a entidade e benefício para a sociedade nenhuma. Ou não, né? Porque às vezes não estava bom para a administração pública. Não, nunca vai estar quando não atender, né? E eu queria, desculpa, Cláudio, só para inserir aqui uma outra questão, me parece, eu terminei o bloco anterior falando disso, me parece que o monitoramento, ele veio facilitar, não só para acompanhar a execução, o atingimento do objetivo da parceria, mas vai ter um reflexo muito importante na prestação de contas, não é isso? Com certeza. A gente via uma dificuldade muito grande quando vinha uma fiscalização, quando a entidade fazia uma prestação de contas, vinha uma fiscalização do convênio, né, na época, e aí queria que a gente mostrasse efetivamente qual o resultado que o projeto trouxe, né? Só que não teve um monitoramento na época da equipe técnica. Então, você não consegue mostrar, depois de tantos anos, que o projeto efetivamente trouxe o resultado, né? Hoje a gente vai ter esse benefício dos indicadores, que já é um ponto importantíssimo para evidenciar, né, esse resultado, mas se não tivesse monitoramento in loco na fase de execução do projeto, dificilmente a gente iria conseguir provar o resultado do projeto. Agora, com esse monitoramento acontecendo, né, na execução do projeto, efetivamente, consegue-se trazer melhorias. Se tiver algo que estiver fora do que foi planejado, a gente consegue, né, trazer as rédeas, né, e voltar o projeto e dar encaminhamento e trazer melhorias para o projeto. E além do que, a gente tem um prazo para ter a prestação de contas, né? A gente tem um prazo para ter, são 150 dias para a administração pública dar o parecer com relação... Analisar a prestação de contas. Isso, com relação à prestação de contas, e esse prazo pode ser prorrogável mais uma vez. E a gente via que acontecia uma prestação de contas e anos depois vinha uma análise, né, da administração pública. E isso prejudicava muitas organizações. E dava muita dor de cabeça, e aí para você comprovar, e você muitas vezes vinha pedindo devolução de recurso, como o doutor Jans mesmo mencionou, atualizado, e isso que trazia um prejuízo muito grande para as organizações. Chamadas inconformidades, né, Cláudia? Justamente. Agora, só esclarecimento aqui para as pessoas que nos acompanham, às vezes parece assim, em que isso nos interessa? Essa lei, né, ela aplica a qualquer parceria que o poder público tenha. Sim. Isso pode ser para entidades que atendem crianças ou adolescentes que perderam um vínculo com a família, proteção de animais, idosos, a creche, a escolinha lá. Então, por exemplo, isso tem reflexo assim para quem está vendo o programa? Tem. Porque, por exemplo, se as creches em Belo Horizonte, a rede
da educação infantil, o maior número é com a rede parceirizada, né? Não é própria, né? Assim, o município tem inúmeras creches que têm convênios com ele, por isso é que as crianças são atendidas na comunidade. Então, se tem problemas na execução dessa lei, a comunidade, a população sente diretamente isso lá, né? Então, assim, é um assunto que interessa para a população como um todo, não é isso, Leandro? Isso não mesmo. Não é uma coisa técnica da administração, não. Isso aqui é de interesse da população em geral. De toda a população, interfere em todos os âmbitos, como você mesmo disse, esporte, educação, assistência social, né? E para todos os municípios, né? Não é só para município grande. Não, para todos os municípios. Aliás, nessa esteira eu queria te perguntar, os municípios estão tendo alguma dificuldade para a implantação? Porque quando você discute assim, o governo federal, a União vai implantar, os estados vão implantar, depois os municípios, a lei entrou em vigor para eles um ano depois, né, a eficácia da lei. Minas Gerais são 853 municípios. Até que isso vá para todos. O senhor que trabalha com tantos municípios, né, doutor? Está tendo dificuldade aí? Os municípios estão enfrentando dificuldade para implantação desse novo modelo? Sim, James, tem muitas dificuldades, né? Eu posso citar, por exemplo, a estruturação das equipes que vão atuar diretamente na parceirização. Por exemplo, precisa de comissão de seleção para o chamamento público, precisa de comissão de monitoramento e avaliação, precisa de um gestor da parceria, precisa de fazer uma visita em loco para observar se realmente está ocorrendo de fato o que foi proposto no plano de trabalho. Temos que construir novos fluxos de trabalho, processos de trabalho. Também tem questões relacionadas à capacitação, que você tem que capacitar tanto os profissionais da administração pública, quanto os responsáveis pelas instituições que estão do outro lado, né, para que tenham uma conversa, né, um diálogo, né, de igual para igual. E o principal que a gente está vendo é a mudança de cultura, que é o mais difícil de fazer, que é mudar o pensamento e quebrar paradigmas que foram construídos ao longo de vários anos, né? E como a gente sabe, está aí a lei desde 2014, a gente vem estudando, vem tentando debatê-la e desmistificá-la, né? Então ela é muito recente. Então a quebra e a mudança de cultura, né? Estabelecendo assim uma nova forma de parceirização mesmo, de corresponsabilidade, de atuação em conjunto, né? Então aumentando essa confiança entre as partes, os resultados vão ser melhores e de uma forma mais branda, né? Que às vezes eram muitos esforços para chegar a um objetivo final, né? Mas, Leandro, você está falando aí da assim, mudar a cultura, etc. Eu acho que tem, assim, gente que já tive com muitos municípios, da Rio também vai aí, conhece a Cláudia pelas suas andanças. Tem a questão da capacitação das equipes e que investir nisso até para mudar esse paradigma, mas também tem um outro problema. Às vezes o município tem um assistente social, um técnico, aliás, tem um contador, assistente social, assim, não tem equipe para lidar com tudo isso, para fazer um monitoramento. Assim, às vezes a mesma pessoa tem que se especializar no monitoramento, depois a análise da prestação de contas, antes de tudo isso, especializar em fazer um chamamento público, analisar as propostas que chegam. Às vezes é a mesma pessoa, né? Os municípios pequenos, as equipes não são tão grandes e às vezes é uma pessoa só, a mesma equipe, né? Isso acaba gerando um pouco de dificuldade aí, né, Leandro? Gera uma dificuldade, por isso que eu falei da estruturação, porque a gente sabe que na maioria dos municípios, né, a defasagem de profissionais, né, é grande. Então, isso também, se for uma pessoa também fazendo tudo, a gente tira até uma certa legitimidade, né, e vai fazendo com que ela faça todos os processos. Isso também pode gerar algum problema no futuro, né? Então, o ideal era que tivesse uma segregação de funções, né? Agora, Cláudia, e aí, no meio de tanta coisa, mudança, novidades, o que entidades e poder público você acha que podem fazer para melhorar essa situação, enfim? Bom, eu vejo alguns pontos de melhoria. Um deles é a questão do treinamento e capacitação. Eu acho que é necessário, né, que as pessoas entendam da legislação e entendam como fazer. Porque trazer para a prática é que é difícil. A norma está lá, ela né? E agora como que isso a gente vai aplicar
no dia a dia? Como que eu vou monitorar? Quais são os indicadores que efetivamente, né, a gente precisa ter? Não pode ser indicadores subjetivos, né? Então, assim, esse monitoramento e avaliação, ele precisa ter uma capacitação, um treinamento, padronização. Eu entendo que tem que existir uma padronização de processos para a gente não ter, né, problemas com diferentes abordagens. Vejo que alguns municípios que não têm conselhos, a criação de conselhos e a participação ativa da sociedade. Porque a gente vê muito recurso também que está sendo repassado e que está ficando parado nos conselhos. E precisa de ter a sociedade precisa participar de forma ativa, não só, né, os contadores, conselhos, as organizações da sociedade civil, todos precisam estar um trabalho integrado, né? Eu falo que a norma ela vem trazer esse trabalho integrado, né? Os processos têm que estar juntos. E aí uma novidade também que a gente vê também é a questão das igrejas, né? Que permite as organizações religiosas celebrar parcerias. Eu acho que isso é um tema importante, é uma novidade que o marco regulatório trouxe. Não, assim, desculpa, Cláudia, não para as atividades de cunho religioso, justamente, mas para as questões sociais que a igreja porventura desenvolve. Na comunidade que ela está, né? Não para o foco para os membros da igreja, mas para a comunidade, né? Um projeto social que vai impactar na comunidade, seja a comunidade que ela está ou em outra comunidade. Então, eu acho que isso também é um tema relevante para as igrejas também estar, né, participando aí desse trabalho, desse projeto. Agora, nós estamos chegando aqui no finalzinho, mas eu acho que um registro importante desse novo modelo do Miroski é a possibilidade de remunerar os diretores. Porque o que acontecia antes, né? Você tinha o diretor-presidente lá e ele assinava coisas, estava envolvido, tomava o tempo, às vezes o recurso da entidade, né, Tadahiro, não permitia pagar ali no executivo. Era proibido. Agora já pode remunerar, essa pessoa fica por conta, não é isso? Então, acho que foi uma facilidade que a lei trouxe, né? E é importante agora as legislações conversarem, né? Então, a gente não ter legislação que não dicotomia aí, né? A lei tem que conversar com o decreto, porque senão a gente vê aí, né, com os editais tem que estar conversando, né, tem que estar coerente com o que está a norma, tem que estar em sintonia, porque isso dificulta também para os atores, né? Não cria distorções, né? Então esse é um ponto também. Gente, acabou rapidinho, nós vamos ter que voltar para falar mais de marco regulatório, tem tanta coisa que ficou aqui da lei para falar, né? Obrigado, doutor Tadahiro, a Cláudia, o Leandro, pelo tempo de vocês aqui conosco. Certamente foi muito esclarecedor e é de grande importância para a população como um todo, até pelo que a gente comentou aqui no correr do programa, né? Nós estamos chegando ao fim de mais um programa, lembrando de uma célebre frase do físico Albert Einstein: não tenha medo de perguntar, não são as propostas que movem o mundo, são as perguntas. Então esperamos que as suas dúvidas nas nossas redes sociais. Até o próximo Advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.